Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem ainda, né? Todo mundo de quarentena, mas tudo certo. Vamos então com as nossas aulas online, né? E essa aula eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como funciona a questão das ordens mundiais e as desigualdades no mundo, né? Essa diferença de países desenvolvidos e países em desenvolvimento, né? Que a gente utiliza hoje. Pois bem, começando a nossa aula então com a parte de ordens mundiais, é importante a gente entender primeiro, antes da gente conseguir diferenciar a primeira, a segunda, a terceira ordem mundial, é a gente entender é, o que é uma ordem mundial, né? E a ordem mundial, gente, sempre ela tem a ver, sempre está ligada ao poder, ao domínio que um país hegemônico tem sobre os demais, tá? Então, essa questão de ordem tem a ver com poder, com domínio, tem a ver com potência econômica, beleza? E, consequentemente, se um país exerce domínio, poder, controle ou explora um outro, quer dizer que ele está influenciando. Então, a ordem mundial ela vai mostrar quais são os países que são hegemônicos, quais são os países que exercem uma maior influência sobre os outros. Tá, mas exerce influência em quais áreas? A gente tem ali as áreas principais, né, que são a área militar, a área tecnológica ou econômica, a área política e a própria área cultural, né, a área do consumo. Mas vamos pensar um pouquinho. Será que o Brasil ele influencia mais ou ele é influenciado por outro país? Pensem no nosso modo de se vestir, no que a gente consome, né? Nas tecnologias que nós consumimos. Então, muita coisa do que a gente vive aqui no Brasil, hoje em dia, a gente tem a questão dos Estados Unidos, né? A gente consome muita coisa vinda dos Estados Unidos, tecnológicas e a própria questão cultural. Continuando, a gente tem então diferentes potências, diferentes níveis, tá? De níveis hegemônicos de uns países sobre os outros. Então a gente tem a superpotência, que seria um país que exerce domínios em todas as áreas, né? A gente tem as potências mundiais, que são países que têm um domínio regional e eles exercem influência sobre duas ou três áreas, e a gente tem as potências menores, tá? E elas também têm domínio regional, só que elas exercem influência apenas em uma a duas áreas, certo? E a gente tem as diferentes classificações de ordens mundiais também que tem que ser levadas em conta. A gente tem a ordem mundial unipolar, ou seja, que a gente tem apenas uma potência mundial, uma superpotência. Uma ordem mundial bipolar, que a gente tem duas potências mundiais, duas superpotências. A gente tem uma ordem mundial multipolar, tá? Que a gente entende que a gente tem várias potências, nesse caso potências regionais, e a gente tem a ordem mundial unimultipolar, que aí a gente tem uma superpotência e várias outras potências mundiais. Tá? Mas lembrando que na unimultipolar a gente tem uma superpotência que se destaca frente às outras, beleza? A gente tem a ordem mundial que vai do século XIX até a Segunda Guerra Mundial, que é a ordem mundial multipolar. Mas antes dessa, é importante a gente lembrar que pós Primeira Revolução Industrial, a gente tem uma ordem unipolar, tá? Uma ordem mundial unipolar, que o grande polo hegemônico era a Inglaterra, tá? Porque a gente tem a Inglaterra produzindo, né, os produtos industriais e exercendo influência sobre todas, né, as outras nações do mundo ou grande parte das nações do mundo no período. Então a gente tinha naquele período a ordem mundial unipolar. Do século XIX até a Segunda Guerra Mundial, a gente já tem uma ordem mundial multipolar, tá? Então a gente tem os próprios países europeus exercendo influência sobre a Europa, a África, a Ásia, né? Os Estados Unidos exercendo influência sobre a América, certo? A gente tem a própria União Soviética exercendo, né, no início ali, exercendo influência também sobre o leste europeu, né? Um pouco da Ásia também.
E nesse período a gente dividia o mundo em países centrais e países periféricos, como está descrito ali no mapa, beleza? Durante o período da Guerra Fria, a gente já tem a ordem mundial imperando, né? A ordem mundial bipolar. A gente tem um polo capitalista e um polo socialista. Lembrando, agora a gente tem duas superpotências. A gente tem a potência capitalista e a potência socialista. A gente tem os outros países capitalistas sofrendo influência, né, sob influência dos Estados Unidos, e a gente tem os países socialistas sofrendo influência da União Soviética. Nesse período, os países eles se dividem em países de primeiro mundo, de segundo mundo e de terceiro mundo, né? Então, o Brasil é um país de terceiro mundo. Será que a gente pode utilizar essa regionalização hoje em dia? Não, tá? Por quê? Porque essa divisão ela leva em conta o segundo mundo, que são os países socialistas. Então a gente tem primeiro mundo os países capitalistas ricos, segundo mundo os países socialistas e terceiro mundo os países capitalistas mais pobres, tá? Então a gente tem o segundo mundo que não existe mais, né? Com o fim da União Soviética, não tem mais segundo mundo, o que não faz mais sentido a gente utilizar essa divisão. Beleza? Ainda durante a Guerra Fria, né, nesse período de bipolaridade, a gente tem algumas doutrinas e planos que vão fazer com que são medidas, né, de reconstrução da Europa e da Ásia, certo? A doutrina Thurman foram uma série de medidas que fizeram com que o avanço socialista fosse, né, contido, tá? A gente tem depois o Plano Marshall e o Plano Colombo, que também tem essa finalidade, mas agora com empréstimos, com recursos né, dados pelos Estados Unidos e destinados à Europa e ao Japão para que eles se reconstruíssem, fazendo com que esse continente, ou o próprio Japão, não se aliasse à União Soviética e sim tivesse os Estados Unidos como aliado. Percebam? É uma forma de aumentar essa hegemonia política sobre todos os locais do mundo. Beleza? Nesse período também a gente teve algumas outras coisas, que foi a criação da ONU, a Conferência de Bretton Woods também, que foi muito importante, né? A criação do Banco Mundial, a FMI. A gente tem, né, toda essa questão dos empréstimos mundiais também muito importante para a própria reconstrução da Europa depois, certo? Então a gente tem essa dinâmica na Guerra Fria, tá? De 1985 a 2000, ali pegando o finzinho da União Soviética até os anos 2000, a gente tem, de novo, uma ordem mundial unipolar nesse período pequeno, que os Estados Unidos acabam, né, com o fim da União Soviética, eles acabam se tornando realmente a maior potência do mundo, e aí a gente tem os Estados Unidos como uma superpotência mundial, né, influenciando todos ou a maioria dos países do mundo, tá? Nesse período, o mundo já se divide em países do norte, países do sul, é uma divisão socioeconômica, não é uma divisão geográfica, então ela não vai levar em conta, por exemplo, a linha do Equador, que vai, né, dividir o mundo em países do norte e do sul geograficamente, tá? Mas sim uma divisão socioeconômica que a gente tem, que não respeita os limites geográficos, tá? Por isso que a gente tem, por exemplo, a Austrália e a Nova Zelândia como países do norte, sendo que esses dois países, né, a gente sabe que está no hemisfério sul, beleza? Aqui nesse período também, os países que hoje são considerados emergentes, né, começam com um período de substituição de importação, né, porque a Europa estava devastada, muito produto industrial saía da Europa para esses países, acabou que começa a falta desses produtos e aí os países periféricos começam, né, a produzir suas próprias necessidades, substituindo importação, né? E a partir da década de 70, esses mesmos países já começam a exportar muita coisa, né? Principalmente produtos agrários, produtos primários ou produtos que não têm uma grande tecnologia envolvida, beleza? Aqui eu tenho só uma retomada histórica, tá? Do século XX,
foi a era dos extremos, porque o século XX começa com uma grande depressão, ali a crise de 29. E aí a gente passa pela Segunda Guerra Mundial, né, enfraquecimento da Europa, descolonização da África. A gente passa, né, por um período de Guerra Fria, onde os Estados Unidos e a União Soviética são as principais potências do mundo. A gente tem nesse período também a corrida espacial, a terceira revolução industrial, certo? A gente tem depois ali no início dos anos 90 o desmantelamento da União Soviética, né, o fim da ameaça comunista no mundo, e a gente tem o início, né, do neoliberalismo, tá? E aí dos anos 90 até hoje a gente tem a mundialização do capitalismo, o capitalismo sendo o principal modelo econômico a ser seguido. A gente tem a própria globalização surgindo e várias ações globais, ações empresariais que vão fazer com que o capitalismo e o próprio surgimento das multinacionais vão ser a principal forma, né, de consumo e produção, tá, no mundo hoje. A gente tem hoje em dia, né, menos utilização de mão de obra humana. A gente teve a robotização da produção a partir da terceira revolução industrial, a produção em just in time, né, diminuindo toda essa questão de estoque e tudo mais, né, dinheiro parado dentro das empresas. A gente teve privatizações de várias estatais nesse período também, tá? E o que vai culminar toda essa dinâmica, né? O que eu quero dizer é que toda essa dinâmica do século XX vai culminar no que a gente chama hoje de nova ordem mundial, tá? Nova ordem mundial que engloba todo esse processo de globalização da economia, né? Essa questão do desenvolvimento tecnológico, dos meios de comunicação, dos meios de transporte, rede de internet, né? Fluxos globais de pessoas, mercadorias, informações e capital. Isso é globalização, tá? A gente tem também, como consequência da nova ordem mundial, da globalização, a formação dos blocos econômicos, né? Agora a gente tem algumas organizações mundiais que já surgiram, né, no século XX, a partir da criação da ONU, mas agora elas estão mais fortalecidas, né? O próprio Banco Mundial, FMI, OMC, está organizando muita coisa no mundo, tá? A gente tem a questão ambiental também surgindo, né, como uma das principais, uma dos principais discussões, né, no mundo hoje em dia. A gente tem hoje, então, uma ordem mundial multipolar, certo? Alguns dizem que essa ordem mundial ela é unimultipolar, outros dizem que é apenas multipolar. Por que unimultipolar? Porque a gente tem os Estados Unidos ainda sendo uma superpotência e a gente tem várias potências, tá, menores. E a gente tem hoje em dia a regionalização do mundo nessa nova ordem mundial, sendo entre, né, países desenvolvidos e países emergentes, tá? E a gente tem algumas características que vão diferenciar os países desenvolvidos dos países em desenvolvimento. Os países desenvolvidos, por exemplo, a gente tem eles exercendo dominação econômica, a gente tem uma estrutura industrial completa, uma agropecuária moderna, intensiva, muita tecnologia, pouca mão de obra, ou a mão de obra que tem ela é especializada. A gente tem desenvolvimento científico e tecnológico elevado, né? Então a produção ela é muito tecnológica. A gente tem boa condição de vida da população, o que faz com que a expectativa de vida seja alta, poucos analfabetos. A gente tem boas condições de alimentação, habitação, saneamento básico, né? Reduzido o crescimento populacional, o que vai culminar em baixas taxas de natalidade, fertilidade, baixas taxas também de mortalidade. Então, esses países têm uma condição de vida melhor. Já os países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, né, geralmente, né, esses países passaram, né, por um grande processo de exploração no período colonial, então foram colônia de exploração. Eles ainda têm uma dependência econômica, política, cultural, então são países que são países que sofrem influências das grandes potências, tá? Então são países que têm deficiência tecnológica, baixo nível de conhecimento científico, o que vem mudando nos últimos anos, mas se comparado aos países desenvolvidos, ainda é uma questão que tem, né, uma diferença bem grande.
A gente tem meios de transporte e comunicação deficientes, ou seja, eles não conseguem atender a população como um todo, né? A gente tem as cidades, a área urbana desses países, com um crescimento muito rápido e desordenado. A gente tem um elevado crescimento populacional, uma elevada taxa de mortalidade, né? E uma expectativa de vida bem mais baixa do que se a gente for comparar com os países desenvolvidos. Beleza? A gente tem ali como características, então, de países emergentes, que são os países que estão em desenvolvimento. Né? Os principais aqui são esses que estão no mapa para vocês. E a gente tem como característica principal, os países emergentes são os países, né, aqui dou 3 exemplos, né, a Rússia, o Brasil e a Índia, são os países que estão saindo da estagnação econômica e eles estão conseguindo bons níveis de desenvolvimento nos últimos anos. Tá? São os países, muita gente chama de os novos desenvolvidos, mas ainda eles não estão, né, em condição de desenvolvidos porque falta muita coisa, principalmente na questão humana, beleza? Então, para a gente conseguir diferenciar um país desenvolvido de um não desenvolvido, a gente tem alguns índices que vão fazer com que a gente entenda que um é melhor e o outro é pior, ou nem tão, ou não é tão bom. Tá? O primeiro índice que eu apresento para vocês é o IDH, tá? Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano, gente, o IDH, ele vai levar em consideração 3 coisas, tá? É a renda per capita, o nível de escolaridade e a saúde da população, certo? Então, o IDH é um índice que vai de 0 a 1, sendo 1 melhor, mais alto, tá? E a gente tem essa questão. Os países emergentes, tá? Geralmente eles têm o IDH médio ou alto. O IDH ele vai de baixo, médio, alto e muito alto. Então, os emergentes geralmente estão na casa do médio e alto, beleza? Um outro índice que é bem importante para o entendimento se um país é desenvolvido, não é desenvolvido, qual é a condição de vida daquele país, é o coeficiente de Gini ou índice de Gini, tá? Esse índice também vai de 0 a 1, só que ele vai medir a desigualdade social do país. Então, 0, nenhuma desigualdade, 1, maior desigualdade, né? Ou desigualdade máxima. Então, quer dizer o quê? Que quanto mais próximo a 0, melhor. Então, percebam, é ao contrário do IDH. O IDH, quanto maior, melhor. O índice de Gini, quanto menor, melhor. Tá? O outro índice é o Produto Interno Bruto, que é todo o bem que é consumido ou produzido num país ou numa localidade no período de um ano. Tá? Geralmente é um período de um ano que eles vão medindo todo ano o PIB dos países. Então, o Produto Interno Bruto tem essa característica, é um índice mais econômico do que social, beleza? Um outro índice bem importante é a paridade do poder de compra. A paridade do poder de compra, gente, ela surge para a gente entender, porque o PIB do país ele vai fazer a conta em dólar, mas não vai medir o quanto cada pessoa ou, né, o quanto cada população vai conseguir comprar com a sua moeda local. A paridade do poder de compra já vai fazer essa análise. Ela vai analisar o quanto cada indivíduo consegue comprar, por exemplo, com um salário mínimo. Quantas cestas básicas um brasileiro consegue comprar com um salário mínimo? X cestas básicas. Quantas cestas básicas, né, ao mesmo produto, um estadunidense consegue comprar com um salário mínimo? A partir dessa análise, tá, da moeda local, é que a paridade do poder de compra vai ser importante. Tá? Analisando essa questão do quanto a população consegue comprar com aquele valor X de dinheiro, beleza? E as principais características dos países emergentes, esses países, né, estão se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, a gente tem o próprio padrão de vida, né, aumentando, melhorando. A gente tem índices, né, o índice de desenvolvimento humano nos níveis médio e alto. A gente tem renda per capita, que é a renda por pessoa, tá, por indivíduo, entre 5 e 8 mil dólares. Setor industrial em desenvolvimento,
crescimento da infraestrutura nos últimos anos e a própria atração do mercado do capital externo, tá? Ainda como característica, aumento da instalação de filiais, aí a gente tem a questão das empresas multinacionais, crescimento na produção de empregos, taxas elevadas de formação de capital, a gente tem várias, né? Diminuição da pobreza nos últimos anos, mas isso são coisas ainda que estão acontecendo, tá? Não são coisas já consolidadas, certo? E é isso aí, gente, tá? A nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Façam as atividades relacionadas a esse capítulo, tá? A essa aula. E eu vou ficando por aqui. Aguardem a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Valeu!